Olá, meus queridos alunos. Então, nós começamos aqui, né? Vou dar uma boa noite para todos vocês. Nós vamos começar a nossa aula de Química 4. Hoje nós iremos falar de ligações químicas, ligações intermoleculares, números de oxidação, balanceamento de equações, nomenclatura de ácidos, bases, óxidos e sais, ou seja, nomenclatura de compostos inorgânicos e, por fim, tipos de reações químicas. É isso. Olha quanta coisa a gente tem legal para curtir. Separei bastante exercício. O que a gente vai fazer? Vou começar a dar a aula. Aí, quando eu acabar de explicar o tema, a gente vai lá resolver o exercício. A gente vai fazendo assim, porque fica mais dinâmico, não é isso? Do que eu falar tudo, falar uma hora seguida e depois começar a resolver exercícios, vocês já até esqueceram. Então, primeiro, a gente vai começar a aula com a parte teórica, para um pouquinho, resolve exercício, volta para a teoria, resolve exercício, e eu encontro vocês também no chat, né? Porque eu estou também atenta ao chat, vocês sabem disso, vocês vão responder as questões, tá? Então, eu estou de olho em tudo, estou de olho tanto em vocês quanto no cronograma da aula. Então, vamos começar com o cronograma de aula aqui. Hoje a gente ficou para começar com... Deixa eu colocar aqui, tá tudo na agulha. Aqui, ligações. A gente vai fazer uma breve revisão de ligações químicas. A gente começa com o átomo que ele pode... Tá todo mundo vendo aí? Tá na... Ah, peraí, eu tenho que compartilhar a tela, não é isso? Eu não estou compartilhando a tela. Peraí, só um Não tá, minuto. Cris. É agora que eu me liguei. Agora que eu me liguei, que eu não estou compartilhando a tela. Calma aí, só um minuto que eu vou tirar aqui e vou compartilhar a tela com vocês. Que susto! Ainda bem que eu estava olhando aqui. Deixa eu botar aqui para compartilhar. Estamos ao vivo. Todo mundo vendo? Todo mundo vendo, né? Aí, aí, galera, dá um zoomzinho na tela que fica melhor, tá? Então vamos lá. Tá nítido para vocês? Dá um joinha para mim se tá nítido. Tá nítido, show. Então tá bom. Qualquer coisa, gente, fala comigo no chat que eu consigo falar com vocês, tá bom? Olha só, ligações químicas, a gente vai fazer uma breve revisão. Nós tínhamos os átomos que formam, eles vão formar as substâncias conforme eles interagem um com o outro, né? E eles vão se ligar para se tornarem mais estáveis. E isso é chamado de regra do octeto. O que é a regra do octeto? A regra do octeto é quando o átomo ele vai lá e ele tem a tendência de ter 8 elétrons na sua última camada. Com 8 elétrons na última camada, quer dizer que ele atingiu a regra do octeto e se estabiliza. Então, professora, todo átomo vai tentar perder ou ganhar elétrons ou compartilhar elétrons para ficar com 8 elétrons na sua camada de valência, que é a camada mais energética? Sim. Os gases nobres, todos os gases nobres, eles possuem 8 elétrons na camada de valência. E aí eles ficam estáveis, por isso que gás nobre não faz ligação. Todos os outros átomos vão ter que perder ou ganhar elétrons ou compartilhar para poder atingir essa estabilidade da regra do octeto, que é ficar com 8 elétrons na última camada, tá? Então, isso daí é uma lembrança. E a ligação iônica, que vai ter exercício, vocês vão ver uma coisa nos exercícios da SpaceX, que ela cobra
a matéria do ano todo numa questão só. Então, a gente vai ter que estar sempre relembrando alguma coisa, adiantando alguma coisa para poder fazer uma questão da SpaceX, tá? Por exemplo, hoje a gente vai fazer algumas questões da SpaceX por etapa. A gente não vai resolver ela toda, porque ela precisa de 4 aulas diferentes, tá? Então, vamos lá. Então, a ligação iônica ocorre quando um átomo, normalmente o metal, doa um elétron para um ametal. Normalmente, é uma ligação que tem uma diferença de eletronegatividade. Se a gente for subtrair a eletronegatividade do ametal para o metal, a gente vai ver que é uma diferença superior a 1,7. É uma diferença de eletronegatividade grande, onde o ametal ele atrai para si o elétron do metal. Então, o metal tende a perder esse elétron, tá bom? E aqui, ó, a gente vai fazer o quê? Aprender a fazer as fórmulas dos compostos iônicos, né? Então, quem perde elétron vai ficar o quê? Positivo. Tem um maisinho ali em cima do sódio, se você observar. Né? Quem perde elétron fica positivo. O sódio vai perder um elétron para o cloro. Então, o sódio vai ficar positivo e o cloro vai ficar negativo. E aí vai ficar... essa substância ela tem que ficar eletricamente neutra. Se o sódio perdeu um elétron, o cloro vai ter que ganhar esse um elétron. Isso que é uma substância eletricamente neutra. O número de elétrons ganhos é igual ao número de elétrons perdidos. Rafaela, por que você está falando isso? Porque a gente vai fazer muito isso hoje, tá? A gente vai ver muito isso hoje nas questões. A gente vai fazer a questão de Colégio Naval, SpaceX e EAM, tá? São três chances que vocês vão ter de acertar aí nas provas militares que vão ter química. Aí a gente tem estado físico dos compostos iônicos. Ele é sólido. O ponto de fusão dele, que é quando ele passa do sólido para o líquido, ele é alto. O ponto de ebulição é mais alto ainda. O que é o ponto de ebulição? É a passagem do líquido para o gasoso. Gente, essas coisas a gente tem que estar em mente o tempo inteiro, porque são termos que estarão na prova. A ligação metálica, os compostos metálicos, eles conduzem corrente elétrica quando diluídos em água. Por exemplo, sal diluído em água vai transmitir corrente elétrica. Porém, ele no estado sólido não conduz corrente elétrica. Se eu botar corrente elétrica no sal de cozinha sólido, ele não vai transmitir essa corrente elétrica, só quando ele está no estado líquido ou diluído em água, tá? Ele se dilui, a maior parte dos compostos iônicos se dilui em água e a maior parte deles são duros a ponto de formarem complexos cristalinos, mas são quebradiços, né? Se a gente pegar um martelo, a gente consegue quebrar uma pedra de sal. Ligação covalente é uma ligação que envolve o compartilhamento de elétrons. Olha aí para o desenho, como é que está sendo isso, né? Está rolando um compartilhamento de elétrons que os elétrons vão sendo transferidos momentaneamente de um átomo para o outro, ou seja, ninguém nem perde nem ganha, né? Eles ficam ali com uma nuvem em volta desses átomos, dessas eletrosferas, fazendo esse compartilhamento. Normalmente, a ligação iônica é feita entre ametais, carbono, 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 oxigênio, com uma diferença de eletronegatividade menor que 1,7, como, por exemplo, se eu misturar carbono e oxigênio, essa diferença entre a ligação do carbono com oxigênio, se eu subtrair a eletronegatividade deles, vai dar menor que 1,7, é uma ligação covalente, tá? Compostos covalentes costumam ser líquidos ou gasosos, eles não formam cristais, eles têm um ponto de ebulição baixo, é o exemplo que eu sempre dou. Você consegue derreter o açúcar na panela, são ligações covalentes. Mas você não consegue derreter o sal, que é uma ligação iônica. Tem um ponto de fusão baixo, uma ligação covalente, e um ponto de ebulição também relativamente baixo, tá? Tanto que muitas substâncias são gasosas, como, por exemplo, o gás carbônico, o gás oxigênio, tudo bem? A amônia, que está ali, ó, NH3, o cheiro de amônia, ele é muito característico, né? Então, a gente consegue ver bem
a amônia ali, tá? É um composto covalente, tá bom? Ah, essa aqui, ó, essa observação do quadrinho que está lá embaixo. Ela vai aparecer numa questão da SpaceX já já. Uma ligação que compartilha apenas um par de elétrons é uma ligação simples, é um traço só. Agora, quando a gente tem uma ligação dupla, ou seja, mais de dois pares de elétrons, vão ser dois traços, uma ligação dupla. Ou a gente chama isso de uma ligação pi. Quando eu tiver três pares de elétrons sendo compartilhados, três tracinhos, tá bom? A gente vai ver isso em ligações já já. E aí, o que uma ligação covalente ela pode fazer? É um fenômeno chamado alotropia, que é uma mesma substância formando compostos diferentes. O mesmo átomo vai formar compostos diferentes. Como assim, professora Rafaela? O carbono, ele tanto vai formar o grafite quanto o diamante. O que forma? Qual é a diferença? O formato da molécula. Observe ali, está escrito ó, grafita. Na grafita, a molécula, os átomos estão organizados em forma de lâminas. Então, é como se uma lâmina de grafite ficasse sobre a outra. O grafite, muitas vezes, ele é usado como lubrificante de juntas metálicas, vocês sabiam? Por causa dessa propriedade que ele tem de formar lâminas. O diamante é um composto cristalino. Ele fez uma rede cristalina. O nome desse fenômeno é alotropia. Anota aí, galera. Alotropia é a propriedade que o átomo tem de formar diferentes substâncias, alterando apenas o número de átomos da substância e a forma que eles se organizam. Mas é uma ligação covalente nesse caso, mas o átomo é o mesmo. O carbono tanto forma o grafite como o diamante. Rafael, por que você está falando isso? Porque vai ter isso na questão já já, gente. Já já a gente vai falar sobre isso. Isso aparece em questão de prova, é por isso que isso está aqui, tá bom? Eu estou aqui o tempo inteiro falando com vocês da prova. A gente tem a aula focada na prova o tempo inteiro. E aí, ó, teoria do octeto, a gente vai ter aqui algumas exceções para o octeto incompleto, mas isso aí não vai cair para vocês. Isso daí é mais para nível superior. E ligação metálica, o que vem ser uma ligação metálica? Quando os metais se ligam. Então, a gente vai ter os metais ligando-se, eles vão juntar os núcleos, vão formar uma rede de elétrons que vai ficar livre e vai transitar, tá? Uma liga metálica, por exemplo, o latão, o bronze, que é cobre, estanho. Aqui, ó, é um retículo onde os núcleos, olha o positivo lá, o positivo é o núcleo, e os elétrons ficam livres em forma de rede. A ligação metálica, ela é forte, mas os compostos metálicos têm um ponto de fusão relativamente baixo, mais ou menos, né? Porque a gente consegue derreter no fogo. Transmite corrente elétrica mesmo em estado sólido, e a gente usa muitas ligas metálicas para o nosso dia a dia, né? Olha lá as ligas metálicas. Ui, caiu aqui, cadê, meu Deus? Caiu? Calma, galera, só um minuto. Caiu aqui. As ligas metálicas, elas vão ser usadas, mas não tem problema, eu já vou abrindo outro slide. Elas serão usadas para poder... O slide saiu sozinho, mas não tem problema, estava já só finalizando ali. As ligas metálicas são usadas para poder fazer substâncias como bronze, né? E o latão. Então, isso eu posso juntar vários metais diferentes e fazer compostos diferentes com a finalidade que eu preciso, tá? Por exemplo, para fazer o latão é muito utilizado para fazer bijuteria, né? Até para fazer latas para poder guardar mantimentos, tá bom? E aí, por que eu falei isso? Porque a gente precisava de uma revisão para chegar nisso aqui também, que estará nas provas. Isso aqui estará nas provas. As interações
intermoleculares, tá? E o que é isso? Ali, naquele primeiro momento, a gente falou das ligações químicas, que eram o quê? Eu consegui juntar um metal com A metal e fazer uma ligação iônica. Um A metal com A metal fazer uma ligação covalente. E depois eu ia juntar os metais e fazer uma ligação metálica. A gente estudou essa característica, a gente revisou isso, que isso veio da outra aula. Fiz uma breve revisão para a gente conseguir falar do seguinte: agora as moléculas também se ligam, não são só os átomos. Os átomos ligam-se e formam moléculas e substâncias. As moléculas, no caso, as moléculas covalentes, vão se ligar e vão fazer interações intermoleculares. Então, interações intermoleculares são o quê? São interações entre moléculas com ligações covalentes. Elas são ligações mais frágeis, porque não tem substância iônica envolvida. A substância iônica, ela forma um retículo cristalino, ela tem uma ligação mais intensa, mas as ligações covalentes têm uma ligação mais fraca. E aí a gente vai estudar aqui, dentre essas interações entre as moléculas, as interações intermoleculares, como elas se caracterizam. E isso altera totalmente as substâncias, tá bom? Então a gente vai ter que ter o par de elétrons ligando entre uma substância e outra, tá? E a gente vai ter o quê? A gente vai ter a interação. Aqui, nesse slide aqui, está mostrado, tá aqui destacado, uma coisa que a gente vai revisar da aula passada. A geometria de cada molécula. Tá ali, ó. A geometria do gás carbônico, CO2, linear, tá? A gente tem ali trigonal plana, que é o fluoreto de boro. Aí a gente tem o SO2. E a gente tem uma ligação aqui angular, que é tipo a da água. Repara uma coisa, no CO2 não sobrou par de elétrons no centro, por isso que ela é linear, tá bom? Agora observa, no SO2 no SO2 tem um par de elétrons sobrando no átomo central, no caso do enxofre. E aí essa geometria é angular. Toda vez que eu tiver par de elétrons sobrando no átomo central, essa molécula ela é polar e vai alterar totalmente a substância. Então, altera totalmente como ela interage, tá bom? A gente tem a molécula de metano ali, ó, CH4 tetraédrica. A de amônia está sobrando um par de elétrons no nitrogênio. E ela é uma molécula piramidal, tá? E ela é polar, porque toda vez que tem par de elétrons sobrando no átomo central, essa molécula é polar. E olha a água, assim como o SO2, tem par de elétrons sobrando no átomo central, e isso aproxima os hidrogênios, olha lá, é uma molécula angular. Então, isso daí é o seguinte, isso vai alterar como as moléculas interagem uma com a outra, tá? A gente repara que a gente só está falando de substâncias covalentes, né? Então, olha só. A polaridade, a gente vai ter entre as ligações polares e apolares, sempre que uma molécula fosse formada por átomos iguais, ela é apolar, porque não vai ter diferença na eletronegatividade. A eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair o elétron para si. Então, quando tem dois átomos iguais, no caso do hidrogênio com hidrogênio, quem vai atrair o elétron para si? Não tem como, né? E aí, quando eu passo a ter ligação entre átomos diferentes, que eu passo a ter uma polaridade. Eu vou olhar a eletronegatividade de um e de outro. A eletronegatividade do oxigênio é 3,5.
do hidrogênio é 2,1. Eu vou tirar essa diferença e vou ter 1,4. Se for diferente de zero, a diferença entre a eletronegatividade entre um átomo e outro, essa molécula é polar, tá? A gente vai usar a eletronegatividade, tirar a diferença de eletronegatividade entre os átomos ametais para descobrir se substância é polar ou apolar, tá? Agora, quando eu tenho mais de 2 átomos na molécula, eu tenho que olhar os vetores resultantes. O vetor resultante, ele vai me dizer para qual lugar a força da molécula está indo para me dizer se essa substância é polar ou apolar, por exemplo. Aqui, ó, o hidrogênio, ele vai perder o elétron para o oxigênio, porque ele é mais eletronegativo. Lembra que eu falei? A eletronegatividade do oxigênio é 3,5 e a do hidrogênio é 2,1. Quem vai atrair esse elétron? O oxigênio. Então, a força resultante de atração do elétron está voltada para o oxigênio. E aí, essa molécula vai ser polar, porque vai atrair ali o centro de atração dos elétrons está no oxigênio. E agora, já no caso do metano, o metano tem 4 ligantes iguais. Então, as forças vão estar sendo anuladas porque estarão sendo exercidas em lugares diferentes. No caso do gás carbônico, é atraído o elétron tanto para um oxigênio quanto para o outro. Como está sendo exercida força para direções opostas, esses vetores irão se anular. Porém, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aquele macete que eu falei para vocês, olha o átomo central. Se o átomo central tem elétron sobrando, ligação polar. Se o átomo central não tem elétron sobrando, ligação apolar. Então, vocês vão ver que a água tem elétron sobrando no átomo central. Já no gás carbônico, não tem elétron sobrando no átomo central, ligação apolar. No metano também, não tem elétron sobrando no átomo. Então, é por isso que é tão importante saber distribuição eletrônica, gente. Saber distribuição eletrônica livra você de uma roubada. Agora a gente vai falar de coisas que serão alteradas por conta do quê? Por conta da interação entre as moléculas. Sim, porque eu vou. Como é que você pega um copo cheio d'água? Você acha que cada molécula daquela não está encostando uma na outra, né? Claro que tá. Então tá havendo uma interação entre as moléculas de água que estão ali naquele copo. Então a gente chama isso de interação intermoleculares, forças intermoleculares, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, as moléculas não existem de forma isolada, né? No estado líquido, elas estão próximas, no estado sólido, no estado gasoso, elas estão mais afastadas. Mas elas são forças fundamentais. Você só está vivo porque as moléculas interagem uma com a outra, né? Então, elas alteram temperatura de fusão e ebulição, tensão superficial. O que é tensão superficial? É quando a superfície de uma substância exerce uma força que, até certo ponto, consegue impedir que ela seja penetrada por outra substância. Por exemplo, aquele mosquitinho que consegue andar em cima da água. A tensão superficial da água impede que ele penetre nela. Solubilidade, se é a capacidade de uma substância dissolver ou não. Pressão de vapor. Pressão de vapor é a capacidade que uma molécula tem de deixar aquele recipiente e passar para o estado gasoso. Por exemplo, perfume. Perfume tem pressão de vapor. Tudo que é volátil, tudo que evapora tem pressão de vapor. Então, olha só, o perfume com a maior pressão de vapor, ele evapora mais rápido. Então, tudo que evapora rápido tem uma pressão de vapor grande. A água não evapora tão fácil quanto o álcool. Então, a pressão de vapor do álcool é maior. Quanto mais fácil uma substância evapora, maior é a pressão de vapor, tá? Então, a água ela tem uma ligação relativamente forte entre uma molécula e outra, se você for comparar com o álcool, por exemplo. O álcool evapora fácil, você passa ele no braço, sente aquele geladinho do álcool roubando o seu calor indo para o estado gasoso. A água, você passa ela no seu corpo,
tu não sente ela evaporar, tanto que você tem que usar uma toalha quando sai do banho. Então, o álcool vai ter uma pressão de vapor maior por evaporar mais rápido, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, temperaturas de fusão e ebulição de algumas substâncias. Olha os gases. Olha como o gás ele já está no estado gasoso na temperatura ambiente. Os gases nobres, principalmente. Então, agora olha a água. A água tem a temperatura de fusão, ou seja, ela fica líquida a 0 grau, mas ela evapora a 100 graus. Agora eu queria ver aqui a amônia. A amônia, na nossa temperatura, ela está em que estado? Gasoso, né? E ela vai ebulir a menos 33. Tá bom, galera? E agora eu vou passar para os tipos de interações. Isso aqui que era extremamente importante. Interação entre uma molécula e outra. Dipolo induzido, dipolo induzido. É quando eu tenho moléculas neutras. Bota aí, ó. Dipolo induzido ocorre entre substâncias apolares, tá? Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que atritar essa molécula para poder conseguir fazê-la interagir com outra. Para eu induzir carga nessa substância, eu vou ter que exercer uma força sobre ela. Por exemplo, quando a gente passa a caneta na camisa, a carga, quando a gente passa a embalagem da caneta, essa parte plástica transparente, e aí eu consigo fazer o quê? Grudar pedacinhos de papel. Eu tenho substâncias neutras, né? Eu tenho moléculas apolares, a minha molécula ela é apolar, e aí eu preciso agir com uma força sobre ela para que ela se polarize. Isso que é um dipolo induzido, dipolo induzido. É uma força fraca. Ela se desfaz assim que entra em contato. Quer ver um exemplo? Quando você vai botar a mão em alguma coisa e toma um choque, tá? Dipolo permanente, dipolo permanente. Essa aqui é mais forte, ocorre entre substâncias polares. Então, anota aí, dipolo permanente, ou apenas dipolo, ela ocorre entre substâncias polares. Por exemplo, HCl. Essa interação ela é mais forte do que dipolo induzido, tá bom? Ligação de hidrogênio, essa aqui é a mais importante para a gente. A ligação de hidrogênio ela ocorre quando o hidrogênio está ligado ao oxigênio, quando o hidrogênio está ligado a nitrogênio, ou quando o hidrogênio está ligado ao flúor. É uma desse tipo de ligação intermolecular, ela é a mais forte. A gente fala que é buzininha, fom, né? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Esse é o macete. Porque essa daqui, gente, é responsável pela manutenção da vida na Terra. A ligação de hidrogênio é a que torna a água essa substância que é considerado um solvente natural, que vai diluir as substâncias e levar para todo o seu corpo. Essa ligação de hidrogênio, ela é responsável pela formação das bases nitrogenadas do seu DNA. Isso mesmo. O seu DNA, ele é nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, carbono. Então, ele vai ter ligações intermoleculares. Um filamento de RNA se liga a outro filamento de RNA para formar uma molécula de DNA no seu corpo através das bases nitrogenadas, do nitrogênio se ligando ao oxigênio, do nitrogênio se ligando ao hidrogênio, do hidrogênio se ligando ao oxigênio, do hidrogênio se ligando ao nitrogênio. Então, ligação de hidrogênio, quando o hidrogênio liga-se ao oxigênio, quando o hidrogênio liga-se ao nitrogênio, quando o hidrogênio liga-se ao flúor, é uma interação forte devido à diferença de eletronegatividade que o hidrogênio tem com o flúor, com nitrogênio e oxigênio, tá?
É por isso, das ligações intermoleculares é mais forte. A água, a amônia, por exemplo, se dilui intensamente na água. Por que a amônia se dilui na água facilmente? Porque são ligações de nitrogênio. Nitrogênio com hidrogênio, ele vai fazer a ligação de hidrogênio e quando se dilui em água, vai ter nitrogênio e hidrogênio se ligando de novo, porque a água tem hidrogênio. Oxigênio, entenderam, galera? Que a ligação de hidrogênio ela é muito forte relativamente falando, para as interações intermoleculares. Essa ligação de hidrogênio é a mais forte, a gente está mencionando moléculas que são substâncias covalentes. A gente não está falando de ligação iônica. A ligação iônica é a mais forte. Não tem como comparar com essas, a gente deixou separada lá atrás, tá? A gente está falando agora só de substâncias covalentes. E a dipolo permanente é quando eu tenho uma molécula o quê? Agora eu estou falando de substâncias polares e iônicas. Por exemplo, o cloreto de sódio é um dipolo permanente. O sódio que perdeu o elétron, perdeu. Ele não vai voltar a ter. E o cloro, que pegou o elétron, que atraiu para ele o elétron, vai manter. E ele não vai soltar, tá bom? Essa intensidade ela é muito forte. E aí por exemplo, quando a água vai dissolver o cloreto de sódio. São substâncias polares que vão estar interagindo. Por exemplo, uma ligação iônica, que é uma ligação permanentemente polarizada, com uma molécula covalente polar, que é o caso da água. Semelhante dissolve semelhante. Moléculas polares dissolvem substâncias polares. A água, que é polar, vai conseguir dissolver o cloreto de sódio, que é polar também, tá bom? Agora, o óleo. Por que o óleo e a água não se misturam? Porque o óleo é apolar, ligações covalentes apolares, dipolo, tá? Dipolo permanente, ela não vai, o óleo, ele vai ser uma molécula apolar. Não vai se diluir na água. A água é polar, tá bom? Então, por isso que a água não se mistura com óleo. Gente, semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar. A água dissolve sal, tá bom? Apolar dissolve apolar. Azeite consegue diluir, por exemplo, uma vitamina oleosa, uma vitamina do complexo B. Por isso que você precisa ingerir gordura saudável, como ômega 3, que é para você conseguir sintetizar e solubilizar vitaminas do complexo B. Isso daí é uma questão de prova muito recorrente. Se eu posso me alimentar apenas de substâncias polares. Não, você também precisa de apolares, né? E aí, como as interações vão explicar, né? O metano, ele vai ter... O metano é uma substância apolar, ele é gasoso. A água, que tem ligação de hidrogênio, vai ser líquida. Tá bom, galera? E no caso também o açúcar é sólido. Também tem essa questão. Açúcar que se dilui em água é uma substância polar. Agora, galera, vamos para... Aqui são substâncias, variação de temperatura. Quanto mais forte, isso aqui é importante, quanto mais forte for a interação entre as substâncias, mais alto é o ponto de ebulição e de fusão da substância. Então, só de você observar que eu consigo derreter o açúcar no fogão e o sal não, você sabe que o sal tem uma interação muito mais intensa do que o açúcar. Só de a água evaporar muito mais dificilmente que o álcool, você sabe que a interação entre as moléculas de água é maior que a interação entre as moléculas de álcool. Tudo bem, galera? Alguma dúvida até aí? E aqui, ó, o último slide desse assunto, a gente vai resolver exercício a partir de agora. Tensão superficial é o quê? É a força que as moléculas exercem para fora daquele determinado composto.
que impedem que outra substância entre ali. Esse largatinho, ele é tão levinho, ele é tão pouco denso que ele consegue correr em cima da água, né? E aí a gente também tem o mosquitinho, tá bom? E a solubilidade, não esqueçam, semelhantes dissolve semelhantes. Substâncias polares vão solubilizar substâncias polares. Substâncias apolares vão solubilizar substâncias apolares. E coisas polares não vão se solubilizar em solventes apolares. Gente, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Me responde no chat. Por que que o urso pulou na água e se dissolveu? Quero saber quem está ligado aí. Quero ver lá no chat. Quero saber lá no chat. Me responde lá no chat. Por que que o urso pulou na água e se dissolveu? Boa noite, Andressa. Ninguém sabe essa? O urso pulou na água e se dissolveu, galera, porque o urso era polar. O urso era polar. Por causa disso. Pô, nem essa. Vamos resolver exercício, pessoal. Muito boa essa, né, galera? Sabia que vocês iam gostar dessa piada? Sabia, tinha certeza. Essa piada é ótima. Deixa aqui agora que eu vou pegar o exercício para a gente resolver aqui. Vamos começar com a resolução do exercício. Essa, vocês estão enxergando? Estão. Vocês vão responder para mim. Gente, eu não estou dando conta disso. Aqui, melhorou. Ele tá com o negócio agora. Apresentar. Eu não consigo. Aí, pronto. Todo mundo enxergando, né? Estou enxergando bem? Vamos lá. O Prêmio Nobel de Química de 2022 foi concedido pela Real Academia Sueca de Ciências, pesquisadores Caroline Bertozzi e Meldal. Não vou ler o nome todo, não. Sharpless, pelo desenvolvimento da química do clique, da química bioortogonal. O termo química do clique refere-se às reações rápidas e eficientes entre moléculas que ocorrem por meio de rotas relativamente simples. Meldal e Sharpless desenvolveram simultaneamente dependente a reação de cicloadição da azida alcino, representada na figura ao lado, em 3 etapas, tá? O desenvolvimento das reações, sistema biológico que dê elevada seletividade, não prejudica a complexa estrutura dos organismos vivos, reações bioortogonais que vêm sendo utilizadas na produção de fármacos e no rastreamento de processos biológicos. Pessoal, essa questão a gente tem que fazer aos poucos. Como eu falei, a questão da SpaceX, ela faz o quê? Ela junta a matéria do ano todo e vai cobrar numa prova só, tá? Vocês vão saber tudo que está aqui? Não. Mas eu quero que vocês entendam só o que importa para a gente hoje. Hoje a gente não vai resolver ela toda, porque não tem como. Mas a gente vai resolver a frase que nos interessa. E é isso que eu quero que vocês extraiam daqui, o que importa para a gente hoje. Então vamos lá, vamos analisar as afinativas. A união do grupo azida com carbono insaturado forma um anel benzênico. Vocês ainda não estão em orgânica, mas não forma, tá? Essa não interessava para gente. Para você ver, essa matéria de orgânica, na reação apresentada, o carbono insaturado sofre alteração da geometria no reagente para plana no produto. Então, olha só. A gente tem o carbono ali sofrendo essa alteração, tá? Ele vai estar ali no produto, participar do produto,
como ele estava no linear, sim. E aí passa a ser trigonal plana. Isso daí que vocês têm que tentar olhar para a substância e dar um entendimento, tá bom? Agora só, os sinais mais e menos conferidos aos átomos de nitrogênio do grupo azida. Uma ligação iônica, gente, nitrogênio com hidrogênio, com carbono, com oxigênio, vai fazer ligação iônica? Não. Vai fazer ligação covalente. Covalente. Então, essa daí, errada com certeza, tá? 4. A reação envolve quebra de uma ligação π, ou seja, que era uma ligação que tinha ligação dupla e tripla, para uma ligação simples. A gente tem ali a ligação saindo da tripla e formando uma ligação dupla. A gente sai ligação dupla. Então, a gente tem uma quebra e olha só, a gente vai ter uma quebra de uma tripla, isso daí tá certo. E formação de uma nova ligação dupla, simples, vai ter que formar uma nova ligação simples também, para poder... Agora, duas novas, não. Se eu quebrei uma ligação dupla, eu tenho que formar uma ligação simples, tá? Então, essa daí errou, que era formação de uma nova. Ah, mas aí é uma de cada lado, entendi. Então, a gente vai formar duas, sim. Uma de cada lado. A reação apresenta uma formação de amônia. A gente vai ter 3... Não, não vai formar amônia. Não vai formar amônia. Não vai formar amônia porque ele continua ali. Pessoal, vocês não tinham que entender essa questão toda, mas tinham que entender ali, ó, o que é uma ligação iônica. Entender uma geometria molecular linear e uma trigonal plana. Uma ligação π e uma sigma. A π é a ligação dupla e a tripla. A sigma é a ligação simples. Isso é importante. Vocês estão conseguindo enxergar? Estão conseguindo ver tudo direitinho? Sim, então tá bom. Vou continuar, tá? Então, vou para o próximo slide. Próxima questão. Uma das possibilidades químicas de obtenção do fogo é a reação entre o permanganato de potássio, que libera energia, e aí tá a reação, tá? Esse aqui é a reação do permanganato. Essa primeira, propano, 1, 2, 3, vocês não precisam saber ainda aquela de orgânica que a gente ainda não teve. Vamos para outra. Isso aqui é questão de SpaceX. Eu falo, SpaceX é o ano inteiro e uma questão só. Aí, essa 2 também, endotérmica e exotérmica, ainda não tiveram. Agente oxidante, a gente vai falar já já. De acordo com a teoria, a geometria molecular do dióxido de carbono é linear? Sim, com toda certeza, né? Carbono no átomo central, um hidrogênio para cada ponta, tá bom? Um oxigênio para cada ponta, desculpa. O número de oxidação do manganês é mais 7 também, mas vocês vão calcular isso já já. Calma que vocês vão ter essa oportunidade. Vamos ver se a próxima questão a gente já pode fazer. Podemos fazer a próxima questão também da SpaceX. Hoje a gente vai fazer algumas questões da SpaceX por parte e outras a gente consegue fazer toda, tá? Essa daqui é para você ver como funciona a SpaceX te cobrando tudo de uma vez, por isso que tem que assistir todas as aulas. O fósforo branco, P4, é uma substância tóxica. É usado para fins bélicos, como arma química em granadas fumígeras. Pode ser obtido a partir do aquecimento do fosfato de cálcio. Aqui é o fosfato de cálcio. Areia e coque de um forno especial, conforme está na equação balanceada, tá? A gente vai fazer balanceamento também já já. Respeitando a reação a partir, vamos olhar as alternativas. O fósforo branco é classificado como uma substância iônica? Não. O fósforo branco pode ser P4. O fósforo branco é P4. Ele pode ser iônico? Não.
Ele é uma substância simples, né? Que só tem um tipo de átomo. Quando um composto tem apenas um tipo de átomo, é uma substância simples. O fósforo branco, P4, é classificado como uma substância simples? Sim. A 2 está correta, a 1 está errada. A geometria, então, ó, já dá para estão correta, a A já tira, né? A gente já tira a A, já tira, fica entre B e C só, porque a E está errada, a 2 está certa. A geometria da molécula de gás monóxido de carbono é angular? Não, é linear, porque não tem outra forma. Só tem 2 átomos, como é que você vai fazer um ângulo? O ângulo tem que ter no mínimo 3. Então a 3 está errada também. Então sai a A, sai a D e sai a E. Estamos entre a B e a C. Aí a massa teria que calcular a distribuição eletrônica do átomo de cálcio. Aí o átomo de cálcio, aí é só fazer a distribuição eletrônica. A 4, a alternativa 4, a gente não vai fazer ainda, porque vocês ainda não estão com a parte de cálculos. Mas a gente consegue fazer porque só precisa saber o número atômico do cálcio. O cálcio tem 20 prótons, tá? Então, aqui, um S210 só tem 17. Então, tá errado. Gente, fugiu aí. Tá aparecendo para vocês, gente? Tá tudo certo? Peraí. Então, gente, aí. Então, a 5 tá errada. A 5 tá estando errada, só fica qual a alternativa? A B. Tá bom, galera? Conseguimos resolver uma questão da SpaceX inteira, mesmo não ainda tendo feito a parte de cálculo. Só eliminando as erradas e trabalhando a questão. Agora, ele quer saber aí, ó, modelo de Dalton. E muita importância. O que é uma substância simples e uma substância composta? Substância simples, gente, é aquela que tem apenas um tipo de átomo. Substância composta tem mais de um tipo de átomo. Por exemplo, na alternativa A, a gente tem aqui um ácido, né, que tem hidrogênio, cloro e oxigênio. Isso é uma substância composta, tem mais de um tipo de átomo. Água é uma substância composta, então a letra A não pode ser. Substância simples, a letra B, só tem um tipo de átomo. Ó, ozônio só tem um tipo de átomo. Iodo, gás iodo, só tem iodo. Gás nitrogênio só tem nitrogênio. Na letra C, a gente tem a água, que tem hidrogênio e oxigênio, uma substância composta, não é uma substância simples. Na D, a gente tem gás cloro, gás ozônio, mas a gente tem ali, ó, o permanganato de potássio, que é potássio, cromo e o oxigênio, é uma substância composta. A água é uma substância composta. Nitrato de amônio. Não, esse aqui é o ácido nítrico, uma substância composta. E aí a gente tem aí também outra substância ali, a gente tem o dicromato em cima e o permanganato embaixo, substâncias compostas. Então a resposta dessa é a letra B, que só tem substância simples, é o gás ozônio, que são 3 átomos de oxigênio, o gás iodo, 2 átomos de iodo, e o gás nitrogênio. Essa sequência de exercícios aí, vocês entenderam, galera? Vou passar para o próximo tópico. Alguém tem alguma dúvida? Eu posso, nesse ligação química, substâncias simples, substâncias compostas, interações intermoleculares. Posso passar para o próximo tópico? Beleza, tá todo mundo entendendo? Dúvida pode falar lá no chat que eu vou ler. Tô atenta a vocês, hein? Nenhuma mensagem. Só o boa noite da Andressa aí, que eu já respondi. Então tá todo mundo entendendo, tá ótimo. E agora eu vou fazer o quê? Vou passar para ali, agora a gente vai ver nomenclatura de compostos inorgânicos, que é de suma importância.
Foi? A gente vai falar agora de ácidos. Tá bom? Já resolvemos exercícios, tanto do Colégio Naval, quanto da EAN, quanto da SpaceX. A gente está no nosso tema e a gente ainda tem uma aula para continuar com o nosso tema aí. Eu preciso falar uma coisinha antes de entrar em ácidos, bases e suas reações. Eu preciso falar de inox. Eu vou inverter aqui a ordem. Eu vou falar antes de reações. Vou falar antes de inox. Vou falar de inox antes de falar de ácidos, porque não dá para falar aqui sem saber inox. Espera aí que eu vou entrar em inox aqui para vocês. Calma aí. Deixa eu abrir o slide de inox. São muitas observações na aula de hoje. A aula de hoje ela é produtiva. Então, o que é o número de oxidação? O número de oxidação é a carga que um átomo vai atingir quando ele perde ou ganha elétrons. Durante uma ligação química, ele vai estar ali interagindo com outro átomo, compartilhando o elétron, doando ou perdendo. Então, durante essa interação, ele vai estar com a carga positiva ou negativa. E aí, de acordo com a perda ou ganho, a família 1, que são os metais alcalinos, vão perder um elétron. A família toda, professora, sim. Todo mundo que está ali, ó, na primeira coluna da tabela periódica, a família dos metais alcalinos e o hidrogênio está lá em cima junto, todo mundo perde um elétron, tá? Então, o NOx dele é mais um. A família 2, alcalinos terrosos, vão perder 2 elétrons. Eu estou falando do cálcio, do magnésio, tá bom? A família 3A ou a família 13, que é a família do boro, eles vão tender a perder 3 elétrons. 5A, que é a família do nitrogênio, vai tender a ganhar 3 elétrons. Família 6A, que é a família do oxigênio, tende a ganhar 2 elétrons. O oxigênio tende a ganhar 2 elétrons. Silício tende a ganhar 2 elétrons. O enxofre tende a ganhar 2 elétrons, tá? E a família 7A, ou seja, os halogênios, cloro, flúor, iodo, bromo, tende a ganhar 1 elétron. Professor, eu preciso saber isso de cor? Se você sabe fazer distribuição eletrônica, que eu ensinei na aula passada, quem não viu ainda vai assistir a aula, não precisa decorar nada. Você vai entender a regra do octeto, que, por exemplo, os halogênios têm 7 elétrons na última camada, e para atingir a regra do octeto, ele precisa ganhar 1 elétron, por isso que é menos 1, o 7A. Ele vai ganhar 1 elétron, ele já tem 7 na última camada, e aí ele vai ficar com 8, ele se estabiliza ganhando 1 elétron. Quem ganha elétron vira ânion. Lembra da aula passada? Ânion é quando ganha elétron, fica negativo. E quem perde elétron vira cátion, fica positivo. Se você sabe distribuição eletrônica, te facilita muito. Mas se você não sabe, se apega nisso aqui, nessa aula, que vai te ajudar a resolver todas as questões. Então, a gente tem quem ganha elétron virando cátion, quem ganha elétron fica negativo. O elétron é carga negativa. Quem ganha elétron vira ânion. Quem perde elétron fica positivo e vira cátion. Dito isso, os metais alcalinos da família 1 têm o NOx mais 1, ou seja, eles viram cátion, eles perdem elétron. Os metais alcalinos terrosos, eles vão perder 2 elétrons, vão virar cátion 2+. Alumínio vai perder 3 elétrons, vai ficar 3+. O hidrogênio perde 1 elétron, vai ficar 1+, tá? E o NOx menos 1 é quando o hidrogênio está com um metal. Aí o hidrogênio vai ficar negativo, mas é muito raro.
Então, como que a gente vai fazer, gente? A gente vai calcular o NOx. Olha aquela continha que está lá embaixo. A gente vai ter que fazer um cálculo de NOx. Lembra que eu falei para vocês que a substância ela tem que ser eletricamente neutra? Eu tenho aí um fosfato de sódio, tá? Na3PO4. O NOx do oxigênio normalmente é -2, só que eu tenho 4 oxigênios, fica -8. O NOx do sódio sempre é +1. Eu tenho 3 átomos de sódio, então o sódio me dá +3 de carga. E o fósforo só pode ser +5. Por quê? Essa substância tem que ser eletricamente neutra. Então, se eu somar o +3 do sódio com +5 do fósforo com -8 do oxigênio, vai dar 0. Essa substância está eletricamente neutra. E aí sim, galera, a substância está zerada. Então, eu tenho que fazer sempre isso. Eu tenho que pegar os meus átomos, saber o valor unitário de cada NOx, de cada átomo. Cada átomo de sódio vale +1. Eu tenho 3, ficou +3. Cada átomo de fósforo aqui está valendo +5. E cada átomo de oxigênio vale -2. Só que eu tenho 4, e aí fez -8. E aí eu vou somar o positivo com o negativo, e para essa molécula estar eletricamente neutra, o número de elétrons doados tem que ser igual ao número de elétrons recebidos. Estou entendendo o cálculo de NOx? Porque a aula de nomenclatura, que é o foco principal hoje, depende de saber calcular. Professora, a senhora pode explicar NOx de novo? Vou explicar NOx de novo. Tem dúvida, a gente explica de novo. Vou falar de novo, porque não vai dar para fazer, Esther, a aula sem saber calcular NOx, tá? Então, vamos lá. Vou voltar lá em cima. A nomenclatura de ácido, base, óxidos e sais, ela sai por NOx. E aí eu preciso saber. Então eu tenho a família 1, a família dos metais alcalinos, vai anotando isso, perdendo um elétron. Quem perde elétron vira cátion. Cátion é quem perde elétron. E aí ele fica positivo. Elétron, gente, é carga negativa. Se eu perco carga negativa, eu fico positivo. Então, a família 1, a família dos alcalinos, metais alcalinos, vai ficar positiva. Vai perder um elétron. O hidrogênio, que está pertinho deles, também vai sofrer isso. Aí eu tenho a família 2, que são os metais alcalinos terrosos. Eles vão perder 2 elétrons, eles vão ficar positivo, vai virar cátion. Um cátion divalente. Aí eu tenho a família 3, que é a família do boro, que tende a fazer o quê? A perder 3 elétrons, tá? Quem perde 3 elétrons também vira cátion, alumínio. Agora a família 5A, que é a família do nitrogênio, tende a ganhar elétrons. Gente, os metais perdem elétrons, já falei isso hoje. Os ametais, eles ganham elétron na maioria das vezes. Então, o 5A é a família do nitrogênio, que vai tender a ganhar 3 elétrons, vai virar um ânion. Eita! Aqui. Ai, socorro! Fui sabotada. O 6A, que é a família do oxigênio, do enxofre, do silício, tende a ganhar 2 elétrons, são ametais, tá bom? E o 7A, que é a família dos halogênios, tende a ganhar 1 elétron. Agora aqui, a gente sempre que vai ver o NOx de uma molécula, a gente tem que olhar o NOx unitário e vai multiplicar pelo número desses átomos nessa molécula para poder saber o NOx total. Uma molécula ela é um composto, uma substância eletricamente neutra,
quando o número de cargas doadas é igual ao número de cargas recebidas. Então, o nitrogênio sempre vai perder um elétron. Cada nitrogênio vale mais um. Só que eu tenho 3 nitrogênios, então ele vai ficar 3 mais ali, o valor do nitrogênio na molécula. O oxigênio, ele normalmente, na maioria das vezes, tá? Tem exceção, mas na maioria das vezes ele ganha 2 elétrons. Eu tenho 4 oxigênios, então ele vai ficar menos 8. Então, ali eu tenho mais 3 do sódio com menos 8 do oxigênio. Qual que é o valor que o fósforo precisa atingir para isso dar zero? Só pode ser mais 5. Então, gente, eu vou ver ali quem tem NOx fixo. Sempre vejo quem tem NOx fixo. Quem tem NOx fixo? Família 1A, 2A, oxigênio. E aí vou multiplicar pelo número de átomos dele na substância e vou conseguir saber se eu tiver alguma dúvida, no caso ali, o NOx, por exemplo, de um cara igual ao fósforo. Para dar zero, o fósforo tem que ser mais 5, já que o sódio vale mais 3. Tudo bem, galera, com o NOx? Alguém tem alguma dúvida do cálculo do valor do NOx? Como que a gente vai fazer? Oxidar, gente, é perder. Oxidar ele vai fazer o quê? Ele vai perder o elétron. Ele pode, assim, ó, reduzir ou recebe o elétron. Oxidar é perder elétron. Reduzir é ganhar elétron, tá? Depois a gente fala isso aqui de agente oxidante, essas coisas. Vamos para a parte aqui, ó. A gente vai chegar nisso aqui já já. Tá? A gente vai ter... Agora eu posso passar para o próximo tópico das substâncias, ácido, base, sais. A questão do NOx foi bem? Foi bem? Então vamos lá. Então vamos voltar aqui para os ácidos. Já que a gente já matou as questões aí de número de oxidação. Porque, galera, não dá para fazer essa próxima etapa sem isso. Então vamos aqui. Ácido, base e suas reações, tá bom? Ácido, gente, é aquilo que, quando eu coloco em água, a definição de Arrhenius é a seguinte: ácido, para quando ele entra em água, ele vai fazer o quê? Ele vai liberar íons H+, é o que a gente chama de hidrônio. Arrhenius usou o princípio da ionização e da dissociação. O ácido, quando ele entra em água, ele se ioniza. Ele vai virar o íon. Ele vai liberar H+, como cátion, e outras substâncias como ânion. Então, ácido é a substância que em água libera íons H+, segundo Arrhenius, tá? Essa é a definição de ácido. E aí tem uma forma fácil de reconhecer o ácido. O ácido, ele começa com hidrogênio. Mas não é H2O, gente. É hidrogênio mais outro ametal. H2O não é ácido, tá? H2O é óxido. Anota isso aí. H2O é óxido, tá bom? Porque vocês podem ser confundidos por uma pegadinha e marcar na questão H2O como ácido, sendo que não é, tá? Ali, eu vou apertar aqui, ó. Vamos lá. Agora a nomenclatura. Vocês estão enxergando bem o slide? Beleza, estão enxergando bem, então tá bom. Então vamos lá. HCl, H2CO3, ó, ácido. Como é que eu vou saber? O ácido que ele tem, a gente chama ele de hidrácido, tá escrito ali, ó, hidrácido, tá? Hidrácido não possui oxigênio. Como é que é o nome dele? Ácido, o nome do elemento químico, mais o hídrico no final, ácido clorídrico, HCl. Não tem oxigênio, gente, HCl, ácido clorídrico. HF, não tem oxigênio, HF, ácido fluorídrico. HBr, ácido bromídrico.
HI, ácido iodídrico. H2S, ácido sulfídrico. Eu vou botar ácido na frente e no final eu vou terminar com hídrico. Isso quer dizer que é um hidrácido, não tem oxigênio. Hidrácido foi ácido clorídrico, ácido fluorídrico, ácido sulfídrico, é um hidrácido, é só hidrogênio mais um ametal, tá? Isso está resolvido? Agora, a questão do ácido que possui oxigênio chama-se oxiácido. Oxiácido é quando o ácido possui oxigênio. Aí que a gente precisa do cálculo de NOx, tá? Quando o NOx for 5 e 6, o vai terminar com ico. Pode ser ico, tá bom? Por exemplo, ácido sulfúrico. Olha lá, HClO3. HClO3. Vocês estão vendo ali embaixo? Ácido clórico. Ácido clórico, HClO3. Vocês conseguem olhar na última linha embaixo? Vamos começar por ele. Beleza. O H vale sempre mais um. O oxigênio vai valer menos 2. O oxigênio vai valer menos 2. Só que no ácido clórico, eu tenho 3 oxigênios. Então, vai ficar menos 6. Vai ficar menos 6 do oxigênio, mais 1 do hidrogênio. Então, o cloro, ele tem que valer quanto? Mais 5. Então, quando eu tenho NOx mais 5, é ico, tá? Então, ácido clórico. Agora, vamos lá olhar no primeiro. O primeiro ali, ó, HClO4. O oxigênio vale menos 2, lembra disso? Eu tenho 4 oxigênios, vai ficar quanto ali? Menos 8 para o oxigênio. Eu tenho 1 hidrogênio, e aí vai ficar menos 8 com mais 1, mais 7. O cloro está valendo mais 7. E aí vai ficar ácido perclórico. Quando valer mais 7, é perclórico. Olha no nome ali, ó, perclórico. Ácido perclórico. Agora, olha lá no finalzinho. Eu tenho ali, ó, HClO. O H vale mais 1. O oxigênio vale menos 2. Eu só tenho um oxigênio ali. E aí vai ser hipo. Porque o cloro vai valer quanto? O cloro está valendo menos 1 ali. Então, o ali vai ficar ácido hipocloroso. Conseguem ver essa diferença? Olha só, quando o NOx for mais 3 e mais 4, vai ser oso. NOx, vou botar aqui na ordem crescente, tá? Quando o átomo central, no caso o cloro, por quê? Gente, o hidrogênio e o oxigênio tem o NOx fixo. Então, quando o cloro, o átomo central, tá? Tiver um NOx mais 1, aí ele vai ficar com hipo e oso. Tá bom? Aí ali, ó, no HClO2, no do lado. HClO2, todo mundo consegue ver? O hidrogênio vai valer mais 1, oxigênio vale menos 2, mas eu tenho 2, vai ficar menos 4. HClO2, o NOx do cloro vai estar valendo ali mais 3. E aí vai ser oso. Ácido cloroso. Ácido cloroso. Agora, quando o oxigênio, quando o cloro estiver com NOx valendo mais 5, ele vai ser ico.
ácido clórico. E quando o NOx dele for mais 7, é perclórico. Per e ico, perclórico. O elemento central, que no caso é o cloro, ele vai variar de NOx, conforme eu altero o número de oxigênios. Eu tenho, no ácido perclórico, HClO4. No ácido clórico, HClO3. Isso está caindo o número de oxigênios. No ácido cloroso, HClO2 e HClO. Então, o número de oxigênios foi caindo na molécula. O NOx do cloro foi alterando. Gente, para ácidos, anota isso, para ácidos, o NOx do hidrogênio vai ser mais 1 e o NOx do oxigênio é menos 2. Sempre, sempre, professora, sempre. Ácido sempre começa com hidrogênio. Hidrácido só tem hidrogênio e um ametal qualquer que não seja oxigênio. H2O não é ácido, H2O é óxido. Oxiácido começa com hidrogênio, vem um ametal qualquer e ele vai terminar com oxigênio. Oxiácido tem oxigênio. O NOx do átomo central vai variar, por isso a gente vai fazer o cálculo sempre com hidrogênio valendo mais 1, oxigênio valendo menos 2. E ali, ó, no ácido, esse ali, ó, no primeiro, HClO4, a gente vai ter menos 8 dos átomos de oxigênio, que são 4, mais 1 do átomo de hidrogênio. O cloro vai ter que valer mais 7 para essa molécula dar zero. Então, quando tiver um átomo central com mais 7, ácido per, e termina com ico, ácido perclórico. Entenderam isso? Dá um joinha para mim quem entendeu isso. Tem dúvida? Bota no chat para mim, por favor. Por enquanto, ninguém com dúvida no chat. Todo mundo entendendo. Beleza. Agora, ali no outro, ácido HClO3. Eu tenho menos 6 referente aos átomos de oxigênio, mais 1 do hidrogênio. O cloro só pode ser mais 5. Quando o cloro tiver com o NOx mais 5, ele é ico. E aí vai ser ácido clórico, tá? HClO2. Eu tenho menos 4 de oxigênio, mais 1 de hidrogênio. Ali, o cloro ficou com mais 3, ácido cloroso. Agora, HClO. Menos 2 de oxigênio, mais 1 de hidrogênio. Então, o cloro vai ser menos 1, ácido hipocloroso. Foi, galera? Vou passar mais um slide. Entenderam isso? Era isso que eu precisava que vocês entendessem de ácido e base aqui, da nomenclatura. O objetivo hoje era muita nomenclatura. Agora a gente vai falar das bases. A base, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma substância hidróxido de, e vai seguir, gente, o mesmo princípio. Vai seguir o mesmo princípio do NOx. A base, ela tem OH, né? Lembra disso? A base, o que é o princípio da base? A base é um hidróxido, uma substância iônica que em água libera OH-. Olha lá para reconhecer uma base. A base é um metal mais OH no final da substância. Isso é uma base. E aí, como é que a gente dá nome? Hidróxido de, tá bom? Hidróxido de. A gente já está no meio, falta só o saber nomenclatura de óxidos e sais, tá? Para a gente resolver exercício. Isso daí era o ponto alto da aula. A base, a gente vai ter o seguinte: NaOH, a gente vai ter sódio, a gente vai fazer hidróxido e o nome do metal quando o NOx não variar. Hidróxido de sódio, a família 1 não varia NOx, é sempre 1+. Então, o sódio e o potássio, eles vão ser sempre Na+ ou K+. Então, o nome desse hidróxido é o nome dele mais o nome do metal. Hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, tá bom, gente?
hidróxido de cálcio, hidróxido de alumínio. Agora, no caso do ferro, o ferro varia o NOx. Então, eu posso botar assim, ó, o ferro ali, ó, cada hidroxila vale 1 menos. Cada OH vale 1 menos, gente, tá bom? Então, eu tenho ali, se eu tenho CaOH2, quer dizer que o NOx do cálcio é 2 mais. Por quê? Cada hidroxila vale menos 1. Eu tenho 2 hidroxilas, então do lado da hidroxila eu tenho 2 menos. Tudo bem, galera? Então, vamos ver o caso do ferro. FeOH2. No caso da hidroxila, eu tenho 2 hidroxilas. Cada hidroxila vale menos 1. Então, eu tenho 2 menos do lado da hidroxila. E do lado do ferro, eu tenho 2 mais, porque essa substância tem que dar zero. Ela tem que ser eletricamente neutra. Então, eu posso botar o seguinte nome: hidróxido de ferro 2. O que quer dizer esse de ferro 2? É o NOx do ferro. Quer dizer que o ferro é 2 mais, já que toda hidroxila é 1 menos. Ou eu posso, aí agora eu vou para de baixo. Hidróxido, aí eu tenho FeOH3, ou seja, eu tenho 3 do lado da hidroxila e do lado do ferro agora eu tenho que ter 3 mais. Então eu posso botar o seguinte nome: hidróxido de ferro 3. Isso quer dizer que o ferro vale 3 mais. Ou tem outra forma. Eu tenho o ferro podendo ser 2 mais ou mais 3, não é isso? Já que eu tenho FeOH2 e FeOH3. Então, eu tenho ferro variando de NOx. E aí, como é que fica o nome disso? O com menor NOx, que é o caso do ferro 2, né? Hidróxido de ferro 2, ele pode virar hidróxido ferroso. Menores NOx terminam com oso e maiores NOx terminam com ico. Agora, o hidróxido de ferro 3, ele perdeu 3 elétrons do ferro, porque eu tenho hidroxila, 3 hidroxilas ganhando esse elétron, né? Cada hidroxila vale menos 1. Então, vai ficar hidróxido férrico. Quer dizer que é o maior NOx, mas usa mais hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3, que é mais fácil de saber, que cada hidroxila tem menos 1. Então, se eu tenho 3 hidroxilas, é porque o meu metal perdeu 3 elétrons. Então, ele é um cátion mais 3. O NOx dele é mais 3, tá? E aí, eu vou ter agora, no caso do ouro, também a UOH, quer dizer que o ouro vale 1 mais, já que cada hidroxila vale 1 menos. Então, hidróxido auroso, menor NOx, ou AuOH3 áurico, né? Ou eu posso usar hidróxido de ouro 1 ou hidróxido de ouro 3, quer dizer que o ouro perdeu 3 elétrons ou perdeu 1 elétron. Foi, gente, nomenclatura de base? Dá para reconhecer uma base só de olhar? Isso daí é muito importante. Reconhecer uma base só de olhar, reconhecer um ácido só de olhar. Diz para mim se está ok ou se eu preciso voltar em alguma coisa de nomenclatura de ácido e base. Tá ok? Não preciso voltar? Posso ir para a nomenclatura de óxidos e sais? Então tá bom, vou para a nomenclatura de óxidos e sais e a gente vai resolver exercício, tá? Olha como a aula já passou rápido, já são 8h35. E a gente tá que tá. Precisava muito falar de nomenclatura hoje com vocês. Vou botar aqui nomenclatura de sais e óxidos. Só um momento, por favor. Aí, nomenclatura de sais e óxidos. Fomos. Os sais são reações, gente. Um ácido e uma base vai reagir. Um ácido e uma base, eles vão reagir formando os sais, tá? Então, o que é um sal? É uma reação de neutralização que vai gerar água e sal. Eu vou reagir um ácido com uma base e vou gerar sal e água, tá? Deixa eu botar aqui na nomenclatura do sal. É o seguinte.
toda vez que for hídrico, por exemplo, ácido clorídrico, ele vem o HCl. Ele não é ácido clorídrico, HCl, porque é um hidrácido, né? Ele vai virar NaCl. Então, o NaCl, ele é cloreto de sódio. Então, o que é hídrico? O hídrico vira eto. Tá? Então, grava aí, galera. Hídrico vira eto. Tá bom? Agora, então clorídrico vai virar cloreto no sal. Tá bom? Ácido clorídrico, quando ele virar NaCl, cloreto de sódio. Agora, todo mundo que terminou com oso, vai virar ito. E quem terminou com ico vai virar ato. Osso frito, bico de pato. Esse era o macete, galera. Osso frito, bico de pato. Com ácido clorídrico, não me meto. Com essa frase, gente, você mata tudo. Olha só, se você sabe nome de ácido e base, você sabe nome de sal. Só gravando essa frase. Com ácido clorídrico, não me meto. O que era hídrico vira eto. Então, osso frito, que era oso, vira ito. Ácido cloroso. Então, ele vai ficar o quê? O clórico. Entendeu? Clórico. Quando ele for para o sal, ele vai ser um clórico. Tá? Agora, bico de pato. Ácido sulfúrico, ele vai virar sulfato. Olha ali na tabelinha, ó. Sulfato de sódio. O sulfato, ele vem de que ácido, gente? Sulfúrico. Ico, ato. Entendeu? Bico de pato, sulfato, ácido sulfúrico, sulfato de sódio. Foi. Fosfato de cálcio. Então, ato de novo. Ácido quê? Fosfórico, tá? Sulfato. Então, quando ele era ácido, era o sulfúrico. Osso frito, bico de pato. Vocês conseguiram entender essa regra? Do que era no ácido ico vira ato e o que era osso vira ito. Conseguiram entender essa regra? E o hídrico vira eto no sal? Hein, galera? Fala para mim se vocês estão entendendo essa regra. Osso frito, bico de pato, com ácido clorídrico não me meto. Anota essa frase. Osso frito, bico de pato, com ácido clorídrico não me meto. Isso mata todos os nomes, galera. Porque você sabendo de qual ácido ele veio, já era, tá? Beleza? Posso ir para a nomenclatura de óxido, que é mais fácil ainda? Vou para a nomenclatura de óxido. Óxido é chamado de anidrido quando for um óxido ácido. Quando ele for um óxido metálico, ele é chamado de óxido básico. Então, a gente tem aqui óxido de nome do metal. Óxido de sódio, quando ele for com metal, tá? Com metal, óxido de zinco, óxido de prata. E aí ele segue a mesma regra da base. Se o NOx variar, aí eu posso botar óxido de ferro 2, óxido de ferro 3. Isso daí tá tranquilo? Se o NOx do metal variar, eu boto óxido de ferro 2, óxido de ferro 3, óxido de cobre 1, óxido de cobre 2. Quando é um óxido com metal. Agora, quando ele for óxido com ametal, aí você vai botar o número de oxigênios
E o metal, monóxido de carbono. O que é o monóxido de carbono? Monóxido de carbono. Só tem um carbono. Dióxido de carbono tem dois oxigênios. Dióxido de nitrogênio, 2 oxigênios. Monóxido de hidrogênio, 1 oxigênio, 2 hidrogênios. Tá tranquilo isso em relação à nomenclatura? Óxido ácido, eu posso que é oxigênio com a metal, eu posso chamar também de anidrido. Anidrido. Óxido ácido, olha só. Óxido neutro, ele é NO, N2O, CO, tá? O resto eu posso chamar de anidrido, que é óxido ácido. Óxido ácido é anidrido, tá bom? E aí a nomenclatura deles é anidrido de alguma coisa. Quando tiver a palavra anidrido na frente, é ametal e oxigênio, que não pode, que vai ser um óxido ácido. Alguém tem alguma dúvida? Posso passar para resolução de exercício, galera? De nomenclatura? Vou passar para resolução de exercício. Aí, se vocês tiverem dúvida, a gente vê nos exercícios, tá? Vou botar aqui a resolução de exercício. Então, vamos resolver um exercício aqui. Estão vendo o exercício? O modelo atômico... Não, esse aqui já foi. Vamos para o próximo. Aqui... Vamos fazer esse exercício aqui. A chuva ácida é causada por reação química liberada aqui. Formação dos ácidos da reação. Aí ele quer saber ali, ó, entre o 1 e o 2, o nome. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai começar calculando o NOx. Primeira coisa, o ácido começa com hidrogênio. Esses ácidos são o quê, gente? Oxiácidos, desculpem. Esses ácidos são oxiácidos porque eles possuem oxigênio. Caraca, H2SO3, H2SO4. Meu Deus, são muito parecidos. Como é que eu vou saber o nome deles? Calculando o NOx. A gente sabe que o hidrogênio é sempre quanto? Mais um para ácido, né? A gente sabe que o oxigênio é sempre quanto para um ácido? Menos 2. No primeiro ácido, H2SO3, a gente vai ter menos 6 de oxigênio e a gente vai ter mais 2 de hidrogênio. O enxofre tem que valer quanto? Mais 4 para essa substância dar zero, né? Que aí fica mais 2 do hidrogênio, mais 4 do enxofre e menos 6 do oxigênio. Menos 6 com mais 6 vai dar zero. Então, a gente sabe que esse enxofre vale mais esse enxofre ali. Ele vai valer quanto? Ele vai ter que valer mais 4, né? Então, mais 4. Aí a gente vai calcular agora o NOx do outro ácido, né? Do outro enxofre. A gente vai ter mais 2 para hidrogênio, porque a gente tem 2 de hidrogênio, e a gente tem cada oxigênio valendo menos 2, e a gente tem 4 oxigênios, e a gente vai ficar com menos 8 de oxigênio, mais 2 de hidrogênio. Esse enxofre do meio só vai valer mais 6. Então, a gente tem um hidrogênio do H2SO3 valendo mais 4, e hidrogênio do H2SO4 valendo mais 6. Então, o menor NOx vale oso e o maior NOx vale ico. Então, a gente tem o primeiro ácido sendo ácido sulfuroso, H2SO3 é o ácido sulfuroso, porque o NOx do enxofre é mais 6, e o ácido de baixo é o ácido sulfúrico.
Porque o ICO é para o NOx maior. A gente tem que calcular o NOx e comparar. A gente tem o ácido de cima com o enxofre valendo mais 4 e o ácido de baixo com o enxofre valendo mais 6. O mais 6 vale ICO e o mais 4 vale oso, porque o menor vale oso e o maior vale ICO. Então, a gente tem em cima ácido sulfuroso e embaixo ácido sulfúrico. Qual que a gente vai ter? Qual é a alternativa, gente? Letra A, né? Letra A, alguém? Alguém tem dúvida nessa? Alguém não entendeu? Todo mundo entendeu a resposta? Então é letra A, tá bom? Questão de colégio naval. Vamos para a próxima questão. Aí, ó, nome de tudo aí, vê qual nome estava certo, o nome dessas substâncias. Com o objetivo de se evitar erros na comunicação dos nomes. Aí seguiu-se as regras de nomenclatura. CAI. Vamos ver quem está certo. Assinale a opção que apresenta a nomenclatura correta. CAI, o K é potássio, essa parte está certa. Só que o I, vem do ácido do HI. Substitui ácido iodídrico. Hídrico vira eto. Hídrico vira eto. Então, ele é iodeto. Iodeto, porque ele era ácido iodídrico. E ele está iodato de potássio. A letra A está errada. Agora, vamos ver o peróxido de sódio. O oxigênio, ele tem o NOx. Olha só, gente, o sódio sempre vai valer mais um, tá? Sódio sempre vai valer mais um. Eu tenho 2 átomos de sódio, então do lado do sódio eu tenho 2 mais. O oxigênio, ele vai valer menos 2 nesse caso. Então, ele é óxido de sódio. Por quê? Porque o NOx do sódio não varia. Lembra quando eu falei? Quando o NOx do metal não varia, ele é óxido de nome do metal? Então, ele aqui, ele não está correto, tá? Ele não está correto. E aí, cada sódio, ele vai ser... Calma aí, cada sódio vai valer mais um. Eu tenho mais 2. Então, ele vai ser óxido de sódio. Tchau, né? Tchau para ele. Tchau para ele. Peróxido de sódio está errado. O nome dele é óxido de sódio. Agora ali, sulfito de cálcio. Vamos ver? Vamos ver? O cálcio vale 2 mais sempre. Então, isso está certo. Cálcio, ele acertou o nome do metal. Ele veio ali do ácido H2SO3. Tá bom? Qual o nome do ácido H2SO3? Ácido sulfuroso. Osso frito, bico de pato. Osso frito, bico de pato. Então, se ele era oso, ele vira ito, sulfito. Tá certo. Letra C, galera, é a resposta. Porque ele era o ácido sulfuroso, quando ele foi para o sal, ele virou sulfito. O nome do metal está correto também. Alguém tem alguma dúvida por que esse está certo? Porque ele era ácido sulfuroso e virou sulfito, tá? Próxima questão. Ah, galera, eu vou liberar vocês, porque agora a gente começaria balanceamento. Não dá em 10 minutos para dar a regra de balanceamento toda. A gente só teria mais 10 minutos de aula. Então, a gente encerra por aqui hoje. Fizemos todo o que era o mais importante, que era nomenclatura de substâncias. Fizemos exercícios de provas militares, de nomenclatura. Se alguém tiver alguma dúvida, vocês têm tempo aí para tirar. Vocês têm alguma dúvida, galera?
Quem não tiver dúvida, tá liberado. Acabamos o conteúdo de hoje, tá? Então, até uma próxima. Um beijo. Avalia lá a aula, galera. Diz para mim se vocês gostarem, deem sugestões e dicas. Tá bom? Tchau, tchau para vocês. Tchau, galera. Um abraço aí para todo mundo. Vou ficar por aqui. Tchau, prof. Boa noite.